amores, eu sou a Duda, estamos aqui para mais um episódio e esse é mais que especial, porque estamos aqui com o nosso seminarista Paulo César. Fala, galera, estamos aqui depois de muito tempo, né, Dudinha? Passamos aí um tempinho sem alguns episódios, eu sei que vocês sentiram falta, mas também fizemos aniversário, né? O nosso podcast já completou 1 ano de idade, nosso filhote, e que venham muitos anos aí pela frente. E como estamos no mês vocacional, né? Nada mais justo que chamarmos o nosso seminarista, Paulo César. Desde já agradecemos a disponibilidade, por você estar aqui, não só no nosso podcast, mas na nossa paróquia também nos ajudando. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E para começar, a gente quer saber um pouquinho da sua vida, né? Da sua infância, aonde nasceu Paulo César, de onde é, sua família, família grande, família pequena, menino arteiro. Como foi um pouquinho da sua infância? Primeiramente, uma alegria, né, estar aqui com vocês, participando do podcast pela primeira vez. Né, isso é bom também, estar com vocês na paróquia, isso é muito bom também, muito frutífero para a minha vocação, principalmente nesse mês também, né? Então, eu chamo Paulo César, tenho 24 anos, fiz agora em junho, né? E estou no seminário há 6 anos, né? Seminário de São José de Niterói. Estou no ano missionário aqui com vocês na paróquia, né? Eu venho de Itaboraí, é minha cidade de origem, né? E a minha família é pequena, não é tão grande não. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, né? Sou caçula da família, mas perdi meu pai agora, em janeiro, há pouco tempo, né? Então, agora assim, quando é só eu, minha mãe e minha irmã mesmo, né? Então, assim, é um núcleo familiar, uma família um pouco pequena. Mas eu acho que arteiro, não sei se eu era tanto, algumas vezes a gente vai contando aqui com o tempo, mas é isso. Impressionante essa criatura ser mais nova do que eu, né? Mas acontece coisas da vida. Então, a sua família sempre foi católica, o seu núcleo sempre esteve ali na igreja, como foi a sua origem, né? Desde pequeno, fala, não, meu Deus, agora quero seguir esse caminho. Sim. Então, eu não sei, o Padre Leandro já foi até lá em casa, né? Acho interessante isso, porque lá em casa eu brinco que eu sempre estive no seminário, porque a minha casa é 5 metros da capela, bem colada assim, né? Bem colada mesmo. Daqui e ali eu chego, a porta do quarto da minha mãe dá na janela do Santíssimo. Então, assim, a capela de São Sebastião, né? Então, eu sempre tive esse vínculo com a igreja, até porque minha mãe e minha avó são muito católicas, né? Então, isso favoreceu muito que eu também estivesse lá, né? E meu pai não, meu pai nunca foi de igreja, nem protestante, nem nada, né? Sempre foi um pouco afastado dessa realidade religiosa, mas nunca também me impediu que estivesse ali, né? Então, isso favoreceu para que a minha vida fosse totalmente religiosa, né? Nesse sentido. E assim, todas as vezes que eu estava ali em alguma situação, eu ia para a igreja, ficava lá às vezes o dia inteiro, minha mãe procurando, e eu estava lá na igreja, né? Então sempre foi um lugar de muita paz para mim, né? Muito especial, principalmente aquele lugar que eu na realidade peguei já a minha infância inteira, um lugar muito tranquilo, porque anteriormente, na época da minha mãe, era um lugar muito agitado, né? Um pouco cheio o local, né? Assim, muitas pessoas moravam ali, e o nome do lugar é Terras de São Sebastião, que eu moro. E só que quando eu nasci, muitos já tinham ido morar no Rio, em outros lugares, então acabou que assim, o lugar ficou muito pacato, né? Esquecido um pouco da sociedade, né? Assim, até difícil de Uber achar lá. Não tem sinal de telefone, não tem nada, né? Nem ônibus direito tem. Literalmente eu digo que eu me escondo, né? Mas é bom porque me favoreceu estar assim bem próximo de Deus, bem próximo da igreja, né? E quando criança eu tive uma infância muito boa, graças a Deus, assim, sem celular. Eu fui ter celular com 17, quase 18 anos, né? Então isso é algo bem diferente. Eu olho minha sobrinha hoje com 4 anos, já tinha um celular e tal. Então são coisas bem distantes, né? Até mesmo sair era um pouco difícil por causa de ônibus. E eu sempre fui um menino muito quietinho. Fui sempre muito quietinho. Em algumas fases da vida eu tive umas fases mais agitadas, né?
Eu sempre gostei muito de mato, sempre adorei muito animal, sempre gostei muito de estar com os bichos assim, né? Eu até quis ser veterinário e isso foi muito legal porque a minha infância assim, eu acordava às 5 da manhã, tinha uns 5 anos por aí, daí pra lá, é, eu acordava às 5 da manhã para ir com meu tio pro sítio, para cuidar dos animais, cavalo, vaca e tudo que tinha, né? Eu adorava essa vida de tirar leite de vaca, na carroça, adorava andar de carroça. Então, assim, eram um pouco dos meus hobbies quando criança, né? Então, assim, não tive muitos amigos por conta do local onde eu morava, né? Assim, não tinha muita criança. Só tinha meu primo ali, então eu cresci com ele como se ele fosse meu irmão. Até porque com a minha irmã eu não tive tanto contato quando criança, porque ela é 12 anos mais velha do que eu. Então, quando eu cresci, ela já tinha seu núcleo, né? Logo depois, arranjou um namorado, casou e tudo mais, seguiu sua vida, então a gente não teve tanto contato como criança. Com criança mesmo, foi meu primo que a gente cresceu como irmãos. Mas assim, eu era bem do mato mesmo, né? Com meus tios adorava os porcos, cuidar de galinha, né? Então tudo isso sempre foi um pouco da minha vida, da minha infância, né? Então tudo isso foi muito bom para mim. Eu gostei, né? Gosto de pensar e lembrar da minha infância, né? Um tempo muito bom aonde eu vivi, assim. Eu sempre fui indo bem quietinho, assim, bem tímido, né? Mas com quem eu não tinha intimidade, né? Com quem eu tinha intimidade eu falava pra caramba, né? E eu nem sempre fui essa alegria toda e brincadeira, não. Nunca, sempre fui um pouco mais reservado com aquelas pessoas que eu não conhecia, né? Eu lembro que todas as vezes que tinha na casa próxima, minha casa, né, morava a minha madrinha. E a empregada dela, né, assim, eu ia pra lá sempre pra conversar com ela porque eu gostava muito dela. E ela dizia que eu era o psicólogo dela, que a gente falava pra caramba e eu ficava escutando, né? Então eu sempre gostei de estar assim com as pessoas, né? Então isso favoreceu também a minha vivência na igreja, de estar com os jovens, né, e tudo mais. E na minha infância ainda, todo mundo dizia assim, você tem cara de padre, né? E eu ficava pensando, meu Deus, cara de padre, como que é a cara de um padre? Porque embora eu tivesse muito contato com a igreja, eu não tinha muito contato com os próprios padres, né? Itaboraí, eu morava uns 40 minutos assim de ônibus do centro, então assim, para ter contato com os padres, muito difícil. Só tinha contato mesmo com o padre ali todo domingo da minha comunidade. Só. A matriz eu não ia muito, porque eu tava na capela, então assim, a minha vida era aquela, né? Para não dizer que eu era tão quietinho assim, eu lembro que eu adorava contar história. A gente adorava escutar história, né? Normalmente onde a gente morava, toda noite a gente fazia uma roda assim, dos jovens, né, ali que estavam, que ainda permaneciam lá, e alguns adultos também. E eles contavam muitas histórias. Em roça, a gente tem história de tudo, né? De lobisomem, de saci pererê, de tudo isso. E tudo isso eu adorava escutar essas coisas. História de terror eu adorava escutar. E, e aí eu lembro que tudo que a gente fazia, eu gostava de repetir as histórias para outras pessoas, na escola e tal. Então a gente adorava escutar essas histórias, andar pelas casas abandonadas assim. Dizia que, eu e meu primo, a gente dizia que algumas tinham os dragões de. Dragon Ball Z, a gente ficava brincando. Então, assim, a gente. Foi uma infância muito boa, muito feliz. Eu, às vezes, com meu primo, era um pouquinho mal, eu acho, porque, embora ele fosse mais novo, a gente gostava muito de pegar passarinho. A gente adorava pegar e depois soltar. Só que a gente inventou como se fosse um estilingue. Você pega a garrafa de PET, né? Corta a borda assim com a tampinha. E aí, naquela tampinha você coloca uma bola de aniversário e você consegue puxar. Quando você puxa, ele parece um estilingue. A gente adorava tacar aquilo nas coisas. E a gente tacou num passarinho lá. Ele tacou no passarinho, só que matou o pardal. Eu, como criança da roça, muito sincero, era muito sincero. Tudo era muito sincero. Então eu cheguei pra ele e falei assim, olha, você matou esse passarinho, você vai pro inferno.
O garoto chorou uma semana chorando, porque eu falei que ele ia pro inferno. E a mãe dele teve que ir lá em casa pedir pra eu desmentir, porque ele tava chorando muito, né? E aí eu fui lá, falei com ele, expliquei que era bobeira minha e tal. Então, assim, eu vivi uma infância muito maneira, mas algumas vezes eu também eu era muito sincero, passava um pouquinho dos limites. E, passava mesmo. Quando a avó dele faleceu, não sei por que cargas d'água, minha mãe me levou pro enterro. E eu vi colocarem ela lá, né? Foi um momento difícil da minha família também, porque a maioria da família gostava dela, né? Todo mundo gostava, uma pessoa muito assim, próxima a nós, né? E aí eu fui pro enterro com minha mãe, e eu cheguei lá, eu vi, né, toda aquela questão, pô, chorando, colocando ela lá na cova, né, e tudo mais. E só que aquilo pra mim era uma coisa, uma novidade, né? Eu era pequeno. E meu primo é só 6 meses mais novo que eu, então não tem muita diferença. Só que eu sempre fui muito sincero. Então, quando eu cheguei em casa e vi minha madrinha falar pra ele que a avó dele tinha virado uma estrelinha, eu fiquei revoltado, né? Falei, não, mentira, estão mentindo pra você, colocaram ele lá na cova, no buraco. Então eu sempre fui muito assim, sincero, né? Acabei com a infância do menino. Não, mas depois ele ficou bem. Depois ele ficou bem. A gente sempre teve uma proximidade muito grande, né? Até hoje, né? Eu entrei pro seminário e ele foi pra Marinha. Então a gente sempre tira foto junto, né? Ele fardado, eu de batina ou túnica. Então essa é uma amizade muito boa que eu tenho com ele também, né? Mas basicamente essa foi a minha infância, né? Assim, como criança, né? Adolescência tem mais coisa. O Paulo falou da questão dele ser muito quieto. Eu lembro que pra quem já assiste o nosso podcast há muito tempo, tem um episódio nosso que é com o Marcos, que é o antigo seminarista aqui da nossa paróquia, né? Aí, sempre final de ano é aquela aflição, porque vai vir um novo seminarista, e a gente fica naquela discussão de quem vai vir, quem é o novo. Porque, querendo ou não, a paróquia se apega muito, né? Pra quem conhece a nossa paróquia, todo mundo se conhece muito bem. Então, o seminarista acaba entrando pra nossa família de verdade, né? Paroquial. Aí ficou aquela discussão, meu Deus, quem vem depois do Marcos? O Marcos que é uma pessoa muito apegada a gente. Caramba, quem vem, Marcos? Pelo amor de Deus. Não pode ser uma pessoa quieta, não pode ser uma pessoa ranzinza, porque a gente zoa, a gente brinca. E quando o Paulo chegou, aí ficou aquela discussão. E aí? Como que ele é? Aí a gente ficou uma semana estudando o Paulo. Aí eu lembro que no dia que ele chegou foi você. Foi. Duda, vamos lá se apresentar a ele. Eu falei, não, deixa ele quieto. Não, vamos lá, vamos puxar assunto. Vamos ver como é que ele é. Aí a gente foi, aí Paulo ainda quietinho, tímido na dele. E hoje em dia nós somos grandes amigos, né? Paulo faz parte da nossa família, não só paroquial, mas praticamente pessoal também. A gente está mais aqui do que em casa às vezes, né? Então faz parte da nossa família. Então, como ele falou, ele é quietinho, mas você pega intimidade com ele, é uma pessoa que brinca, te zoa, mas é um grande amigo que sempre tá com a gente, né? Então, o Marcos deixou a gente em boas mãos. Quando ele falou, tá vindo um amigo meu, relaxa, que é gente boa. Ele não mentiu, né? Então tá aqui registrado, Marcos. Você realmente estava certo, né? Mas agora sobre a sua vocação, como surgiu, né? Essa vocação de entrar pro seminário e como a sua família reagiu a isso. A gente sempre pergunta aos padres ou seminaristas que vêm aqui, como que a família reage? Porque, meu Deus, meu filho... Às vezes a família pensa em ter netos, a mãe pensa em ter netos, né? Aquele filho vai dar muitos netos e o filho decide ir para o seminário. Como surgiu essa vocação e como foi a reação lá do povo com essa decisão sua? Assim, como eu falei, quando eu era criança, né? Todo mundo falava que eu tinha cara de padre. E eu sempre, na verdade, eu criei uma rejeição por causa disso, né? Porque assim, lá em casa, ninguém imaginava que de fato eu seria padre, né? Ou entraria para esse caminho de discernimento vocacional. Até porque, embora eu estivesse muito na igreja, assim, que fosse um menino muito de igreja, não havia esse pensamento, né? Alguns até comentavam, como eu falei, né? Pessoas de fora, não da minha família. Pessoas de fora comentavam que eu tinha cara de padre. E eu acabei criando um certo ranço em relação a isso. Não, isso não é pra mim. Todo mundo falando que eu tenho cara de padre, que negócio chato, enjoado. Porque assim, a gente tem... O povo católico tem a péssima mania de achar que só porque a pessoa reza sempre na igreja que ela vai ser padre ou freira, né? A gente tem essa péssima mania.
Mas assim, então eu acabei criando um certo distanciamento e desgosto por essa frase, né? Você tem cara de padre. E isso me afastou um pouquinho de pensar nessa vocação. Só que assim, a minha vida sempre foi para o serviço, né? Eu acho que contar aqui, eu acho que seria interessante também, né? Essa realidade. Quando eu completei 12 anos de idade, eu fui para casa da minha avó por conta do meu avô, né? Que ele era acamado, já tinha uma situação meio difícil, minha avó já não conseguia muito cuidar dele, então assim eu fui para lá para ajudar. E ele precisava dar fralda, dar banho, dar comida, né? Toda essa questão de cuidado com uma pessoa idosa. E eu ajudava em casa também, ia para a escola, fazer meus cursos, né, e tudo mais. Então eu fui para lá para poder ajudar nessa realidade. Então eu sempre tive essa condição do serviço e é uma das coisas que mais me encantava, né? E eu vi no sacerdócio essa possibilidade de servir de uma forma mais próxima, né, de uma forma mais ativa. Então, isso também me encantou, né? Porque depois que eu fui para casa, fui morar com minha avó mesmo, porque ela mora bem próximo da nossa casa. Fui morar e comecei a cuidar do meu avô e da minha avó, né? E aí logo depois meu avô também veio a falecer, um tempinho depois, e eu continuei na casa da minha avó para cuidar do meu tio, que também ficou doente, precisava dos mesmos cuidados, né? Dar banho, dar comida e tudo mais, remédio, levar em médico. E tudo isso foram passando os seus anos, né? Então, assim, durante a semana eu limpava a casa da minha avó, limpava a casa do meu tio, limpava a casa da minha mãe. Tinha que chegar sempre para os horários de comida, dar banho, né? Fralda e tudo mais. Então, assim, a minha vida minha adolescência praticamente foi toda assim, né? Cuidando deles, estando ali próximo, porque eu era a única pessoa que poderia fazer esse trabalho, né? Todo mundo trabalhava, minha irmã já não morava mais ali também, os primos também não. Então, esse trabalho ficou para mim, de fato, assim, como adolescente que tinha uma mentalidade de roça, isso era para normal, né? Então, eu sempre gostei de servir, né? Então, o serviço sempre me atraiu nesse sentido. E engraçado que às vezes eu pensava, né, assim, é um pouco cansativo, né? Você ir para a escola, depois ir para o curso, voltar, ter horário para cuidar de alguém, né? Toda uma responsabilidade que uma criança de 12, 13, 14 anos, né, tinha, como eu tinha, esse sentido. E às vezes pensar, né, poxa, cansativo isso, né? Cansativo mesmo. E foi um período muito difícil para mim interiormente também, né? Porque assim, eu adorava cuidar do meu tio, claro. Engraçado que eu lembro de ele faleceu em 2021, já estava no seminário. E foi muito engraçado porque assim, meu tio, a gente sempre... Meu avô e meu tio, né? Todos os dois, né? Os dois brigavam muito. Mas depois eu conto uma historinha sobre eles dois. Só que a minha família é muito assim, próxima, né? O núcleo ali, minha avó, minha mãe, meus tios, sempre foi muito próximo, né? Engraçado que eu ia cuidar do meu tio todos os dias e para ele tomar banho, né? Você estava brincando ali fora de tomar banho, ele odiava tomar banho. Ele odiava tomar banho. E só que aí o que eu fazia para poder ele tomar banho? Eu falava que a namorada dele ia chegar. Falei, essa namorada vai chegar, você tem que estar cheiroso, tem que estar bonito, né? Aí ele ia tomar banho. Né? Aí botava fralda, né? Toda aquela questão de uma pessoa idosa que precisava de fato de cuidado. Uma pessoa teimosa também. Velho, roça, cabeça dura, faz parte. Então tudo isso me influenciou a olhar mais para o serviço, né? Para o serviço mesmo. Em 2015, eu passei também por um momento muito forte em meio a tudo isso, né? Todo esse panorama de cuidado, né? Curso, preparando para a faculdade, né? Tudo mais, pensando nisso tudo, né? Eu passei por um momento muito difícil na minha vida espiritual e psicológica também, né? Então, nesse período, embora eu fosse muito assim próximo aos meus pais, né? Morava com eles e tudo mais, mas eu não tinha proximidade nem liberdade para contar as coisas que eu sentia em relação a tudo isso, né? A minha vida sempre foi muito fazer. Não tinha muito tempo para isso, né? Na minha adolescência, minha infância foi bem, segui, né?
Mas na minha adolescência eu fui criando essas responsabilidades que me fizeram amadurecer muito rápido, né? Então, com tudo isso, aquela frase de você tem cara de padre, como eu criei uma certa distância disso e com os afazeres da vida, isso foi sendo esquecido, né? Essa possibilidade de me entregar ao serviço e como padre, isso foi sendo esquecido. Porque os afazeres da vida foram tomando posse, né, da rotina. Até que em 2015 para 2016 eu adoeci. Eu fiquei muito mal mesmo, psicologicamente, né? Os meus pais não sabiam de nada disso, nem os meus amigos, nem parentes, nem amigos da igreja que eu tinha, né? Eu tinha um núcleo de amigos da igreja que todo mundo tem, aquele núcleozinho que fica ali junto, né? Eu tinha, inclusive, um foi pro seminário comigo, uma virou freira, tem em São Paulo, e a outra é casada, né? Mas nesse momento eu vivi uma queda muito forte, né, psicologicamente, e eu entrei numa certa depressão, assim, muito complicada para mim, porque eu não tinha com quem conversar, né? Psicóloga, isso era coisa de outro mundo, né, para mim, não tinha essa realidade. E nesse quadro eu tentei o suicídio 2 vezes, né? Então isso foi algo para mim muito marcante, porque foi um tempo de muita dor interior, né? E o que me ajudou a melhorar tudo isso, né? A colocar tudo isso diante de Deus, foi o próprio serviço, né? Então, aquele serviço ao meu avô e ao meu tio que estavam ali precisando, a minha avó, né? Me envolvendo em tudo aquilo ali, mais ainda, eu fui entendendo que o serviço era a minha alegria, né? O serviço me levava mais a Deus e eu consegui compreender que tudo isso que eu estava passando, eu precisava colocar diante de Deus, né? E aí eu entendi que a minha vocação era o serviço. Só que o serviço não necessariamente é ser padre. A gente pode servir de outras maneiras. Então, e aí depois de toda essa dificuldade psicológica que eu passei, eu lembro que uma das coisas que eu sempre prezei foi a devoção à Nossa Senhora, né? Então, eu fingia muito que o travesseiro à noite era Nossa Senhora, né? Ali eu chorava, ali eu reclamava, ali eu gritava, ali eu sentia o carinho de mãe de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora sempre foi muito importante para mim, né? Porque nesse processo de ajudar, né, a minha família, esse processo de perceber que eu também não estava bem, né? Nossa Senhora sempre esteve ali comigo, isso eu sempre senti. Nunca me senti desamparado por Deus e muito menos por ela, né? Sempre senti a presença dela muito forte na minha vida. Então, nesse processo difícil, né, eu tenho certeza que ela me ajudou a superar, né? Só que então depois eu já tinha percebido que a minha vocação era o serviço, ainda não sabia qual, né, nem como. E como eu já tinha esquecido aquela questão de ser padre, eu fui namorar. Namorei por 1 ano, né? Eu lembro que eu ia muito para Manilha, paróquia de Manilha, porque a Dom de Deus não, a Colo de Deus estava em alta e toda semana estava em Manilha, né? Adoração efusiva, não sei o que, eu adorava isso. Era do grupo de oração também, do grupo jovem, sempre fui muito ativo nesses 2 grupos e eu ia para lá. E como todo adolescente, né? O tempo da adolescência é um tempo complicado, né? E eu acabei ali conhecendo, né? O nome dela era Letícia, né? Conheci ela, coroinha também como eu, fui servir lá e acabei conhecendo, né? E por frequentar, a gente acabou se aproximando. E foi bom, foi um tempo muito bom, né? Assim, eu acho que eu sempre fui um pouquinho muito sincero, mas também muito romântico. Então eu lembro que eu fiz um buquê de morango com chocolate, pedi em namoro no Santíssimo. Foi uma coisa assim, apoteótica, né? Apoteótica. Então, assim, aí eu já estava bem, já tinha passado aquela fase toda depressiva, né? Tudo mais, já tinha melhorado. E aí foi uma nova fase também na minha vida, né? Só que aí com o namoro, já me preparando para a faculdade, né? E tudo mais, não, essa ideia só foi sendo mais deixada de lado. Até que nesse movimento do namoro, né, desse discernimento, eu percebi com 1 ano de namoro que algo ainda faltava, né? Algo ainda
mexia com o meu coração. E assim, não era, estava no meio carismático, mas usava já roupa social, a minha namorada usava véu, era uma coisa meio assim, a fase, né? Acho que era um pouquinho a fase. E então não tinha muito esse pensamento de ser padre. Mas com um ano e pouco eu comecei a perceber que algo ainda faltava, né? Acho que aquele serviço que eu tinha pensado antes não estava cabendo ali com o namoro, né? E eu falei, nossa, isso é loucura. Eu tô namorando, já tô me preparando para fazer faculdade e tudo mais. Então acho que isso é uma coisa da minha cabeça. Foi ignorando isso, né? Ignorando. E deu 6 meses, eu falei assim, não posso mais ignorar, né? E nesse tempo, ela me falou uma coisa que para mim foi um baque, né? Eu fiquei com raiva no momento, mas depois eu refleti. Que ela já percebia algo em mim que eu não percebia, né? Ela virou para mim e falou assim, eu acho que eu estou roubando a sua vocação. E isso para mim foi um choque, né? Eu falei, cara, a minha namorada tá dizendo que ela tá roubando a minha vocação. Mas que vocação que ela enxerga isso e nem eu enxergo isso, né? Então, isso me fez ficar com muita raiva. Falei assim, não, aí eu não quero isso mesmo, não sei o quê. Aí passou umas 2 semanas, aquele incômodo, né? Deus vai incomodando nosso coração, vai incomodando. E eu falei assim, não, agora eu preciso dar um basta nisso. Eu procurei o padre, conversei com ele. Aí fiquei ali uns 6 meses conversando com ele e tal, para saber. E porque assim, o padre queria que eu vivesse aquele momento de namoro para saber se de fato era aquilo mesmo e que depois eu desse esse passo. Só que aquela motivação de dentro continuava, né? Permanecia. Eu falei assim, não, eu preciso dar atenção à voz de Deus que também fala através dessas coisas, né? Deus fala no meu coração que ele pede algo a mais. Eu não sei de fato o que é esse algo a mais, mas eu preciso discernir isso, né? Aí foi então que vi a possibilidade do seminário, né? Então comecei a pensar sobre a vocação sacerdotal. E aí no final de 2017, eu terminei meu namoro, né? Conversei com ela e tal. E como assim, nosso namoro estava tranquilo, tava muito bom, né? Não era uma realidade ruim, não, a gente estava bem. Inclusive minha mãe e meu pai ficaram muito abalados quando eu falei que ia terminar, né? Eles tinham ela como uma filha, né? Então, assim, terminar uma coisa que estava tudo bem é sempre difícil, né? Sempre doloroso. Mas era uma coisa que meu coração ansiava, né? Pelo menos discernir outra vocação. Foi o que eu fiz. Eu chamei ela, conversei, expliquei toda a situação, né? Que já vinha um tempo pensando nisso. E que não poderia dar um passo a mais no namoro sem discernir esse chamado que eu sentia, né? Então eu terminei. Aí em 2018 fiz um ano inteiro de vocacional. E engraçado que quando eu terminei, meu coração tava... É difícil, né? Porque é um término, então é um rompimento, então isso também abala um pouco. E aí, no dia seguinte, eu fiquei, como é que eu vou contar pros meus pais, né? Mas eu vou contar. Aí eu chamei eles, falei, senta aqui no sofá que eu quero conversar com vocês. Não sei o que eles pensaram ou imaginaram o que seria, mas porque eu nunca tinha chamado eles para conversar assim, né? Eu falei, aí fiquei nervoso, respirei e tal, não sei o quê. Aí eles sentaram. Eu falei, olha, estou terminando o namoro. Terminei meu namoro. Estou indo fazer o processo vocacional no seminário. Isso não significa que eu vou ser padre. Significa que eu vou fazer um discernimento vocacional. Não significa que eu vou entrar no seminário, não. Estou indo fazer um discernimento vocacional. E aí minha mãe questionou, ficou um pouco triste, né? Porque ela gostava muito e meu pai também. Mas aí, enfim, passou com o tempo, né? Foi acalmando as coisas. Só que meu pai, ele criou uma resistência muito grande ao seminário, né? Isso. Meu pai nunca gostou. Meu pai sempre achou que padre e pastor eram coisas que não prestam, para ele não prestar. Tinha relacionamento, né? Até mesmo porque ele já teve um problema com o padre uma certa vez, o padre lá da paróquia. Então ele totalmente afastado, né? Vem de uma realidade também de família muito destruída, assim, né? Deformada, então ele não tinha compreensão do que era isso, né? Mas era a minha vida, né?
Então, como eu sempre fui muito sincero e muito independente nesse sentido, eu precisava fazer, porque o meu coração buscava, né? Então, eu pedi, falei, olha, eu estou indo pro vocacional, não significa que eu vou entrar no seminário, mas eu acho que é um passo que eu preciso dar. Né? Eu já pensei nisso há 6 meses pensando nisso, discernindo, e acho que é uma decisão mais correta a se tomar nesse momento. Ah, mas não tem como esperar, né? Ela até deu essa possibilidade. Ah, não tem como. Eu te espero, você fazer o vocacional, para depois, se você não entrar, a gente relatar o namoro e tal. Mas não, imagina se eu fizer todo o processo vocacional e entrar pro seminário e ir namorando com você e depois vou ter que te abandonar. Então é mais fácil fazer isso agora, né? Não vou fazer você fazer isso. E aí foi. Eu terminei então o namoro, falei com os meus pais. Minha mãe não aceitou assim de primeira, no sentido de que ela ficou um pouco estranha, mas com o tempo ela ficou de boa. Só que meu pai não, né? Então, assim, todo ano, todas as vezes que eu ia pro seminário, meu pai falava: você está perdendo tempo com isso não é para você, eu não gostaria que você fosse padre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu fui, né? Fui porque era aquilo que Deus me chamava a vivenciar naquilo. E eu estava feliz de fazer aquele discernimento vocacional. Mesmo que eu não entrasse no seminário, eu ia ter a ideia de que eu fui, experimentei, entendi aquela realidade e percebi que não é para mim. Só que não foi assim, né? Foi ao contrário. E cada vez que eu ia, me apaixonava mais pelo vocacional, pela vida, o serviço, né? E voltando àquela parte do serviço que eu sentia. E quando terminou, né, o vocacional, no final de 2018 para 2019, eu fui a Tanguá, né, eu morava em Itaboraí, fui a Tanguá receber a resposta. Aí eu lembro que eu fui até com uma amiga minha, que agora é freira, falei, vamos comigo. Ela é Maiara, mas agora se chama Irmã do Silêncio Fecundo. Eu acho que é porque ela falava demais. Aí botaram o nome de Silêncio Fecundo. Mas assim, e aí eu fui com ela, e aí eu lembro que o padre pediu para esperar, e no Carmelo tem um quartinho que é com uma cruz assim bem grande, com uma luz roxa. E era um Jesus Cristo meio que assustador assim, né? Onde as freiras faziam as penitências dela lá. Eu fiquei olhando para aquela cruz um tempão esperando o padre. Aí o padre chegou e tal, e eu todo ali jururu, né? Esperando a resposta. Falei, ai meu Deus, o que vai ser? O que vai ser? O nervoso danado, já tremendo. E eu quando eu fico nervoso, dando a rir. Sempre. Eu não tenho... Começo a rir, no altar, se vocês perceberem, eu tô rindo a todo momento, não consigo esconder, não consigo esconder. E aí ele foi, deu resposta, e eu fiquei assim, tentando não rir, porque a pessoa fica emocionada, normalmente meio chorar, né, de emoção. Eu não, eu começo a rir mesmo, a gargalhar. E eu só queria rir. Só que na frente do padre eu não podia rir, né? Ele foi, eu falei, não, tô muito feliz, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que se você perguntar ao Marcos, quando eu cheguei lá, a turma do Marcos estava montando um luau. Pode perguntar a eles. Eu saí da sala rindo e pulando, assim, como se eu fosse um... Eu tava rindo e pulando e tal, todo feliz. Aí eu falei, cara, Maiara, eu fui aceito no seminário, não sei o que, não sei o que. Quando eu cheguei no ônibus, eu nem dei bola para os seminários que estavam ali. Eu só estava tão feliz que eu tinha recebido a resposta que eu fui embora. Quando eu cheguei no ônibus, que eu pensei na resposta, eu fiz assim... E agora? Como é que eu vou falar para os meus pais? Que eu vou pro seminário, né? Meu pai não gosta, tá o ano inteiro falando que ele não quer, que ele não quer, que ele não gosta e tal. E aí, como é que vai ser isso, né? Porque não é só novidade pra gente, pra eles também, né? Porque é assim, a diferença, vou ter que dar uma notícia diferente pra eles. Mas é diferente pros dois, porque eu também não conhecia que essa realidade. E aí eu cheguei em casa e demorei uns 3 dias pra contar. Rezando para saber como é que eu ia falar. Eu sentei de novo com eles e falei, olha, preciso conversar com vocês. Então, eu fiz um ano de discernimento vocacional e fui aceito no seminário e vou ano que vem para o seminário. Aí ficou aquele climão, né? Assim, climão. Aí minha mãe ficou feliz, né? Minha mãe adorou. Toda feliz, não sei o que. Meu pai, cara fechado de olho. Não gostava mesmo. E aí criou-se uma resistência, né? Meu pai sempre falou que ele não queria, mas que ele respeitaria a minha decisão, porque era o que eu queria, né?
E aí seguiu, né? No ano seguinte eu fui para o seminário, entrei no seminário e tal. E aí meu pai continuou ainda não querendo que eu fosse. Não, ele não me levou no seminário, não me levou, não quis ir. E nunca foi ao seminário. Meu pai só foi ao seminário 3 anos depois que eu já estava lá. Aí ele foi me levar no seminário, numa volta de férias. Aí eu pedi, pai, você pode me levar? Ele me levou. Porque normalmente eu ia com o carro, deixava minhas coisas, ou de ônibus, né? Se fosse de ônibus eu ia direto, se fosse com o carro dele, eu ia, deixava minhas coisas, voltava em casa, deixava o carro e voltava de ônibus. Ele não me levava. Não me levava mesmo, porque ele não gostava. Só que depois de 3 anos, assim, 3 anos não, foi 1 ano depois. Ele não foi lá durante 3 anos. Mas 1 ano depois, ele viu que eu já estava feliz, estava muito feliz de estar no seminário, né? Era uma realidade muito nova, assim, a adaptação gera também certas dificuldades de convivência, seja de adaptação, porque assim, é uma coisa nova, né? 10 pessoas, 10 homens, com criação diferente, educação diferente, estando no mesmo lugar, dá problema, com certeza dá problema. Um com chulé, um ronca, um faz não sei o que, enfim. Mas eu estava tão feliz de poder servir que isso fez com que ele percebesse essa alegria e depois de 1 ano no seminário, ele falava para todo mundo que ele tinha um filho. E eu tinha que ficar atrás assim, ó, não, ainda não sou padre não. E eu percebi que ele estava alegre com a minha decisão, embora ele não gostasse, ele respeitou essa decisão e também ficou feliz por eu estar feliz, né? E então isso ele falou até antes de morrer, né? Eu estou feliz, eu tenho orgulho de você, né? Embora ele não gostasse da figura do padre, não entendesse muito essa realidade, mas ele estava feliz porque me via feliz nesse caminho, né? Então isso alegra também o nosso coração, né? E aí foi essa a caminhada do seminário, até agora, né? É lindo ver o seu testemunho e é mais lindo ainda ver o quanto você se agarrou no serviço, né? E você falou que já está no 6º ano, né, do seminário. E tem muitas pessoas que têm dúvidas de quanto tempo que leva para você virar, né, sacerdote, padre. Aí eu queria te fazer essa pergunta. Quanto tempo que leva? E o processo, né, como que é? Fácil não é, né? Fácil não é. Então, o processo para entrar no seminário é primeiro esse de discernimento, né? Então, assim, o candidato ele pode fazer 3 anos de discernimento vocacional. E durante esses 3 anos ele vai discernindo. O discernimento vocacional, ele não necessariamente vai te fazer ser padre, né? O discernimento vocacional, inclusive estava há 3 anos na pastoral vocacional do seminário. 2 e esse eu fiquei 3, né? Porque está tendo aqui na região dos Lagos também, né? Inclusive os meninos da região dos Lagos, vocacional em Cabo Frio. E desse discernimento a gente vê ali todas as vocações. A gente vê o matrimônio, a gente vê um casal, né, partilhar conosco sobre a vida matrimonial, vai os freis, né, falar um pouquinho sobre a vida religiosa, os padres também vão falar sobre o sacerdócio. Então, assim, ali no vocacional a gente vê todas as vocações, todas as realidades das vocações em relação a isso. E aí a gente vai discernindo. Quando a gente dá o passo de entrar no seminário, e aí são 9 anos, né? Primeiro ano é o propedêutico, né? O Marco Antônio está tendo propedêutico, é 1 ano de discernimento vocacional, é 1 ano de preparação, de adaptação. Eu acho que é o ano que a gente mais, assim, aprende no seminário. Acho que todo menino deveria pelo menos passar por esse ano. Porque é um momento de amadurecimento, de criar virtudes, né? De entender a vida com Deus. Então, assim, é um upgrade espiritual enorme, né? Porque, assim, a gente aprende ali, de fato, a gente está dentro dessa realidade que é a maturidade, o discernimento vocacional. Depois vem a filosofia, aí são 3 anos de filosofia, né? 3 anos de filosofia. Agora nós fazemos a filosofia no mosteiro, São Bento, no Rio. Então a gente vai todos os dias e volta para o mosteiro. Concomitantemente a filosofia, nós temos algumas outras realidades no próprio seminário, né? Algumas pastorais, por exemplo, a pastoral vocacional, a pastoral da saúde, a pastoral das coroinhas, a pastoral Betânia, que recebe as pessoas no seminário. Então, a gente tem algumas realidades pastorais no tempo da filosofia. Então, são 3 anos de filosofia e com essas pastorais específicas,
né? E temos a realidade do acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual, né, com os padres. Então tem toda essa gama de programação que ajuda o candidato a discernir bem a sua vocação, né? E o seminário, assim, nós somos livres para isso, né? Se eu achei que hoje não é mais minha vocação, eu discerni, eu percebo que minha vocação é matrimônio, eu sou livre para fazer essa escolha, né? E logo depois da filosofia, nós temos a teologia, que são 4 anos, né? No nosso seminário, nós temos mais um ano, que é a missão, que eu faço aqui na paróquia, né? A gente tem mais um ano missionário, que antes da missão a gente não gosta, na missão a gente ama, e depois a gente acha super importante, porque assim, é o ano que a gente fala, é mais um ano de seminário. Mas não é. Assim, o ano da missão é um ano muito importante. Não só porque a gente está o tempo inteiro na paróquia, né? O ano inteiro morando na paróquia, conhecendo pessoas ilustres, né? E dando a se conhecer também, isso é importante. Mas é um ano de muita clareza no discernimento, porque assim, a gente acompanha de fato a vida da paróquia, a vida do pároco, então isso ajuda também no discernimento vocacional, né? Porque no fundo a decisão é nossa, né? Eu quero seguir essa vocação ou não, né? E aí a gente faz o primeiro ano de teologia. Depois desse primeiro ano de teologia, a gente vai para esse ano missionário, né? Um ano muito bom. Normalmente é um ano muito decisivo, né? Ou você vai, ou você... Né? Ali tem um quê de decisão muito forte esse ano, né? Para a pessoa, né? Algo pessoal. Então isso é muito claro, né? O discernimento fica mais claro, porque assim, a partir da teologia, a gente começa a ir para paróquia todo final de semana. Só que não se compara, você está na paróquia todo final de semana e você está o ano inteiro, né? Diferente. A gente acompanha mais a vida do pároco, a própria vida, até mesmo toda a problemática da paróquia, né? O lado espiritual, o lado mais pastoral, tudo isso a gente acompanha de perto e a gente consegue entender melhor. Depois desse ano missionário, a gente volta para o seminário e continua o discernimento vocacional e a teologia, né? Então, assim, além das próprias pastorais que estamos no final de semana, temos algumas equipes da casa também, louça, né, escala e tudo mais. E depois desses 9 anos, a gente é ordenado diácono, né? Depois de 6 meses, ordenado padre. Então, essa basicamente é o cronograma da formação sacerdotal, né? Aqui no nosso seminário São José de Niterói. E a nossa rotina é bem agitada, né? 6 horas acorda, tem a missa, né? Então, tem as aulas pela manhã, né? O povo do mosteiro estuda à tarde, então o estudo pessoal, faxina, psicólogo, todas essas coisas eles colocam na parte da manhã e à tarde eles estudam. E a teologia a gente estuda de manhã e faz essas coisas à tarde, né? Então, assim, tem ali as orações também, a hora média, tem as orações das 6 horas, né? Que é as vésperas, adoração, missa, né? Então, assim, a nossa rotina do seminário é bem cheia, bem intensa, mas tudo para favorecer também um bom discernimento, para favorecer também a nossa intimidade com Deus, né? A parte da convivência, né, que vocês entram aqui na paróquia para fazer, eu vejo que é muito engraçado, porque Padre Leandro, em particular, ele sempre deixa o seminarista com alguma responsabilidade um pouco a mais, para ele sentir o gostinho. A gente olha de fora e vê que ele já está preparando a pessoa, tipo, vou te dar essa responsabilidade que lá na frente vai ser o dobro, o triplo, do seminarista sentir um pouco do gosto de como vai ser lá na frente, né? Ele tem esse cuidado com o seminarista. Com o Marcos foi assim, com você eu vejo que não é diferente. Ele já vai trabalhando em vocês como será, né? Você sente um pouco disso, de que ele vai evoluindo, vocês chegam aqui de uma forma e saem totalmente diferente, até uma visão pro sacerdote, né? Ver o sacerdote de uma forma diferente depois desse tempo de convivência. Então assim, eu acho que quem vem fazer pastoral com o Padre Leandro é feliz, né? Porque assim, em relação à própria paróquia, é um tempo muito... precisa ter um acolhimento, né? Tanto do seminarista quanto da paróquia. Isso facilita a convivência. E assim, eu sou muito feliz aqui, fiquei muito feliz de vir para cá, né? Até porque eu lembro quando fui cogitado para várias paróquias, né? Assim,
a gente normalmente no seminário a gente faz bolão, né? Você vai para que lugar, você vai para qual lugar, qual paróquia. A gente fica muito ansioso para saber. E principalmente na missão. Porque assim, quando a gente fica muito ansioso para tudo. Seja para os padres, a mudança dos padres, a gente faz bolão também. E para os seminaristas também. Só que a gente fica mais ansioso para a missão, por quê? Porque final de semana a gente vai passar o ano ali só final de semana. A missão não, você vai passar o ano inteiro com o padre, né? O ano inteiro com a paróquia. Então é diferente. Então, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou ser próximo do povo? Será que o povo vai gostar de mim? Será que não vai? Será que a gente vai se dar bem com o padre ou não? E a gente fica um pouco tenso, né? Porque assim, a gente quer servir da melhor forma. Só que a gente também tem as nossas limitações, né? Assim, o padre Leandro, eu acho que ele deixa a gente, pelo menos, falando de mim, né? Muito livre, assim, no sentido de... A perspectiva de formação que ele tem é da liberdade, né? Você está livre dentro dessas realidades aqui que eu te apresentei para cuidar, né? Ajudar a própria comunidade. Você está livre para poder servir ali, né? E isso ajuda muito, né? Porque, assim, é muito difícil quando a pessoa te dá uma responsabilidade, mas ela mesmo quer cuidar de tudo. E não é o caso para Leandro, né? Então, assim, ele te dá essa liberdade, claro, ele vai ali estar próximo para te ajudar nesse sentido. Então, assim, eu me sinto responsável pelo que ele me deu para ajudar, né? Como responsabilidade, mas não como se ele tivesse jogado, olha, isso aqui toma, se vira. Não, ele acompanha, ele está próximo, então isso ajuda. Eu acho que todo seminarista aprender a lidar com isso, né? Porque não é simplesmente, eu te dei essa responsabilidade, você que se vira, eu não quero saber. Não, você não vai aprender, né? Porque ela não sabe essa realidade, ela está aprendendo agora, é diferente. É diferente você cuidar, por exemplo, da pastoral litúrgica numa paróquia que você está só no final de semana e outra que você está o tempo inteiro. Diferente. Então, assim, quando ele faz isso e acompanha da proximidade, eu acho que isso, pelo menos, me possibilita a fazer um trabalho bom e não só fazer um trabalho, mas também aprender com aquilo. Porque eu acho que isso é o mais importante, né? Você falava de aprender. Claro, a gente vai aprender, mas se a gente não tiver o pároco como nosso amigo, ali a gente pode fazer tudo errado, né? Ele que vai dar o direcionamento, vai ajudar nesse sentido a como fazer. Que nessa a gente dá para fazer. E ajudar também como fazer, né? E eu acho que isso tem sido uma experiência muito boa aqui na paróquia. Seja com ele, seja com os paroquianos também, né? Eu lembro uma vez, quando eu ia ao seminário fazer um encontro vocacional, que um seminarista conversou comigo e sempre ficou na minha cabeça que nesse tempo que vocês estão em missão, o principal que chama a atenção dele é porque vocês descobrem o fardo que o padre carrega, porque quando o padre vai para casa, vocês estão lá. Então, a vida do padre no cotidiano todo mundo vê, mas o fardo, o peso que ele carrega e leva para casa, só vocês conseguem perceber porque vocês estão lá com eles. Então, as batalhas, nas noites de orações, tudo que vem junto do padre, vocês percebem. Então, vocês já sabem o que vem lá na frente, né, quando se tornarem um sacerdote. Assim, em relação a isso, eu acho que é uma das coisas que ajuda no próprio discernimento vocacional, né? Porque, assim, a gente acompanha na missão o padre de forma integral. Então eu vejo ele ali com o povo, a alegria que ele tem de estar com o povo, de servir o povo, de entender o povo, de celebrar os sacramentos, né? Então tudo isso eu consigo enxergar no padre. E a possibilidade também que a missão facilita e ajuda é ver o padre fora, né? Fora ali da realidade de missa, de sacramento, em casa, né? Como que é o padre em casa? Como é que é o padre, por exemplo, sei lá, num compromisso social, não só na missa, não só celebrando sacramentos. Então, assim, a gente consegue ver a vida do padre de forma geral, né? Integral. E isso ajuda também nossos jovens. Por exemplo, domingo à noite, o padre está ali sozinho, né? Sozinho, na casa paroquial. E aí? Eu também vou ser assim, né? Como é que eu estou lidando com isso também, né? A minha maturidade para com isso. Então, isso ajuda também o candidato ao sacerdócio a refletir sobre isso, né? Como que vai ser minha vida sacerdotal, né? Vai ser desse jeito aqui. Eu estou vendo na prática, na realidade, o que é a vida do padre. E aí eu vou me confrontar e buscar o que Deus quer para mim, né? De fato é isso que eu quero, ou de fato não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu tenho esse discernimento.
E é essa realidade de ver até mesmo as limitações do padre, né? Porque o padre não é perfeito, ele tem suas limitações. E entender também que eu tenho as minhas, ele tem as dele, e eu não vou ser perfeito a todo momento. Então, lidar também com as imperfeições do padre, lidar com as minhas, porque quando a gente se coloca para viver em comunidade, a gente percebe as nossas próprias fraquezas, né? Então, por exemplo, tem coisas que eu não percebia em mim que eu percebi aqui na paróquia. Eu tive a possibilidade de perceber, olha, isso aqui eu estou errando, isso aqui não, isso aqui está bem, né? Então, toda essa vivência de paróquia dentro desse ano de missão ajuda a enxergar essas coisas, né? Eu preciso, até a vida de oração do padre, né? Toda a questão espiritual que ele pratica, né? Tudo isso ajuda a gente a se encantar, né, com o sacerdócio e a perceber também as limitações, né? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? O seminarista recebe alguma coisa? Recebe algum dinheiro, A gente recebe muita oração, isso eu tenho que agradecer. Não, então, vamos lá. Oração e bolo. Muito bolo. Muito bolo. Como dizia Marcos, muitos bolos gostosos, muitos bolos. A gente recebe muito cachorro quente, muito bolo, inclusive não pode, que o padre não pode comer. Tô brincando. Então, eu acho que isso depende muito, né, da realidade do próprio estágio que o seminarista está, né? Por exemplo, no propedêutico a gente não recebe ajuda de custo nenhum, até porque o seminário provê tudo que a gente precisa, né? Seja alimento, seja material, seja de higiene pessoal, tudo o seminário provê. A faculdade também, né? A gente não tem que arcar com nada, então o seminário nos proporciona tudo. Então a gente não precisa dessa ajuda de custos, né? O seminário não dá essa ajuda de custo também não, porque já provê tudo, né? Então, assim, é algo que a gente vai, e também até para alimentar na pessoa, no seminarista, esse sentido de providência divina, né? Porque a gente conta com a providência divina. Porque, assim, o trabalho religioso, claro, o padre ali tem o seu salário, né? Porque todo trabalhador merece o seu salário. Mas, assim, a gente vive na perspectiva da providência, né? Porque a gente precisa, como São Paulo, lidar. Quando a gente tiver, a gente vai saber lidar. Quando não tiver, também, né? A gente precisa aprender isso. Então, esse sentido de depender de alguém nos ajuda a vivenciar a dinâmica da própria providência divina, né? Não só na parte financeira, mas também na parte espiritual, né? A dependência de Deus, né? Depender de Deus. Porque se a gente não aprende na prática a providência, a esperar da providência, né? A crer na providência, a gente perde também o sentido de intimidade com Deus. Porque a gente pensa, eu posso tudo, eu consigo, eu tenho dinheiro, eu faço, sou eu, né? E a gente acaba tomando lugar de Deus, né? E aí a gente atropela as coisas porque a gente quer fazer do nosso jeito e não deixa Deus ser Deus. Mas em relação a isso, vai gradual, né? Por exemplo, no propedêutico, na filosofia, a gente não recebe ajuda de custo. A não ser quem tem madrinha, né? Tem seminarista que tem madrinha que ajuda, né? Ou mãe, ou pai, né? A família ajuda. Eu nunca tive madrinha nesse sentido, né? E aí eu lembro que na filosofia eu cheguei a vender picolé. Não, sacolé gourmet. Eu vendi sacolé gourmet. E foi interessante isso. Porque a gente perdia, e a minha turma, né? A gente perdia a nossa liberação de sexta-feira. A gente tinha liberação de sexta-feira, era de 1 da tarde até 10 horas. A gente tinha até 10 horas a gente tinha essa liberação, né? Que era a única liberação da semana pra gente organizar nossas coisas. Quarto, o médico, alguma coisa assim. E a gente perdia ali horinhas fazendo esse sacolé e vendia, né? Depois ia aproveitar a liberação. Só que depois, isso também não foi mais autorizado pelo seminário, a gente acabou também deixando um pouco de lado. Mas assim, no seminário não nos falta nada, né? Deus providencia tudo também, até porque o seminário vive também de providência, né? Chega muitas doações, né? Então tudo isso a gente agradece muito a Deus por essa providência divina. Quando a gente vai para as pastorais, né, de final de semana nas paróquias, a gente recebe uma ajuda de custo também para
para passagem, né? Para alguma coisa que a gente precise também, algum material, né? Claro, os padres também estão sempre à disposição para ajudar no sentido, precisa de um livro, né? De alguma coisa que é muito caro, né? Assim, então, os padres são solícitos em ajudar, né? Então, isso também fica mais fácil da gente conseguir essas coisas, né? Porque o livro de filosofia é carinho e a gente precisa de ajuda, né? Então a gente confia nessa providência dessa forma. Na missão também a gente recebe uma ajuda de custo também, até para passagem, todas essas coisas que necessitam. Livros também, vocês não sabem como que livro de igreja é caro. Catecismo, tudo muito caro. Então assim, a gente precisa dessa ajuda, né? Então é assim, a gente crê na providência que ajuda a gente a fazer nosso processo e bem feito, né? E ainda falando sobre a convivência de seminário, qual é a maior dificuldade que você teve ou ainda tem no seminário e o que é mais fácil para você? De convivência com as pessoas que você fala, assim? Não, coisas do seminário, o que Coisas é mais do difícil para você e o que é mais tranquilo. Então, eu acho que a gente aprende a lidar, né? Mas, como eu falei no propedêutico, no começo, é bem complicadinho. Porque, assim, imagine 10 homens com pensamentos diferentes batendo cabeça. Eu lembro que, como eu não tinha muita sabedoria no sentido de teologia e tudo mais, essas coisas, eu lembro que na minha turma tinha um São Tomás de Aquino e um Santo Agostinho, que eles discutiam o dia inteiro discutindo sobre coisas de teologia, e eu, gente, que baboseira, tendo nada dessas coisas, não vou entrar nessa discussão, aí é uma palhaçada. E aí eu saía, mas eu achava engraçado, né? Engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que a gente brigava, né? Não acham que seminarista é 100% rezando toda hora, todo dia. A gente reza, claro, né? Mas, assim, a gente trabalha também. Muitas pessoas acham que a gente só reza o dia inteiro, né? Não é isso. A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz outras coisas também, né? E a gente é gente como a gente, né? Pensamento diferente, personalidades diferentes. Então eu lembro que no propedêutico a gente também não tem quarto individual. O quarto é um quarto enorme, assim, com as camas tudo próximas, né? Não, é suor, é gente fedendo, é chulé, é ronco à noite, é tudo bagunçado, porque eu sempre fui extremamente organizado, assim, com as minhas coisas. Então, se a pessoa deixasse algo desorganizado, eu ia me irritar muito com aquilo, né? Me irritava muito. Louça na pia, eu mandava foto no WhatsApp, olha, falei, galera, isso aqui, a louça estava aqui, eu pegava, tirava foto, mandava no grupo pro padre ver, porque, né? Então eu não gostava. Eu lembro que um dos irmãos de turma falava que eu escondia os biscoitos. Por quê? Eu fui criado com pouco, né? Então, assim, minha casa, a gente não tinha, assim, a gente nunca passou fome, nunca passou necessidade. Mas a gente não era rico, né? A gente tinha uma situação humilde, né? Então, assim, eu via que o padre comprava aqueles biscoitos, assim, uns biscoitos bons, diferentes, uns biscoitos gostosos, né? E aí, tava tudo lá. Tudo nos potinhos bonitinhos em cima da mesa. Toda hora que passavam ali, pegavam os biscoitos. Eu falava, gente, deixa pra um negócio melhor, né? Assim, um dia que a gente for fazer uma convivência e tal. Então eu pegava e colocava tudo no armário. Por quê? Porque se tava ali em cima, eles pegavam. Se tava no armário, ninguém abria o armário. Só comia porque tava ali. Só porque via, né? Sabe aquele negócio do olho? Se tá aqui, eu vou comer, mas se não tá, eu não vou abrir o armário pra pegar. E aí eu botava no armário. Eles falavam que eu escondia, né? Eu falei, gente, vocês não eram humildes, não? Porque se eu não deixasse pra comer amanhã, eu ia ficar sem. Então, assim... Quem guarda tem. Minha mãe fala isso, quem guarda tem. Então, assim, a realidade era essa. Também era o meu pensamento, né? Eu falava, gente, 2 litros de Coca-Cola, vocês acabaram no lanche, acabavam com 1 litro de Coca-Cola. 2 litros, 3 litros de Coca-Cola. Eu falei, gente, não dá. A gente recebe essa doação, não dá pra semana inteira. E aí eu ficava escondendo as coisas, né? Porque eu achava absurdo. Porque lá em casa a gente tem que, né? Sabe aquele negócio do o pedaço de frango maior do pai, essas coisas. Então a gente tem esses pensamentos, né? Esses pensamentos, se eu não guardar, não vou ter. Eu não sei se vocês têm esse pensamento, mas quando eu vou comer, almoçar, jantar, o melhor fica pro final, né? Eu como que arroz, feijão, salada e a carne fica pro final, né? É porque se não tiver, o melhor ficou pro final.
Então, e por ter essa cabeça, a gente é muito conflito em relação a isso, né? Falei, não, tem que guardar, não sei o que, tem que guardar, porque senão você vai ter amanhã, você come tudo de uma vez só, não precisa disso, né? Eu acho que a minha cabeça sempre era que eu comprava uns biscoitos no mercado, e normalmente eu não pedia muita coisa à minha mãe, não. E como eu sempre gostei de, assim, estar muito fora de casa, brincando, então eu sempre não comia tanto biscoito, então eu não pedia muito. Mas quando eu comprava, eu queria comer tudo. Né? Aí minha mãe dizia, se você não guardar, amanhã você não vai ter. Então esse era o meu pensamento, se eu não guardar, amanhã eu não vou ter. Se eu ficar botando aqui, eu vou ficar olhando, vou querer comer. Então isso me irritava muito, né? Mas aí a gente percebe que depois, com o tempo, isso a gente vai vendo que isso é meio bobo, né? Meio desnecessário fazer essas coisas. Depois a gente vai amadurecendo a convivência. Mas no começo, que a gente não conhecia a mania um do outro, não se entendia, eram conflitos, né? Assim, brigam, um arruma de um jeito, outro arruma de outro, aí outro briga lá, outro briga cá, as ideias diferentes, né? Mas tudo isso, eu acho que assim, é bom e importante acontecer porque a gente vai amadurecendo, né? Entendendo que a minha realidade não é a única realidade que existe, né? O outro pensa diferente, o outro age diferente e tá tudo bem, eu preciso respeitar isso e eles também precisam me respeitar nisso, né? Acho que isso acaba gerando em nós, esse conflito inicial acaba gerando em nós intimidade, né? Porque a gente vai entendendo os limites e entendendo também o melhor que tem no outro, né? A gente acaba enxergando o melhor do outro também. Você já até entrou nessa pergunta que eu ia fazer para você, né? Que você contou do biscoito e tudo mais. Teria algum outro fato engraçado, assim, que te marcou no seminário? Que fala, não, essa história é muito boa, eu preciso contar. Então, tem várias, né? Tem várias, assim, de seminário. Eu acho que no seminário eu tinha um apelido, isso E vem a história. de cara, né? De cara o meu apelido foi Big Nose. Então, assim, Big Nose, e aí fica a tradução pra vocês, né? E eu sempre tive muitos apelidos assim, né? E eu sempre me zoei, nunca tive problema com isso, não. A gente sempre... E eu lembro que eu era um dos mais carismáticos da turma, né? Então, quando a gente ia rezar, tem um irmão de turma meu que agora já saiu do seminário, mas ele veio comigo, que ele morava perto da minha casa. A gente entrou junto no seminário, né? E aí, ele inventou uma história lá que eu rezava pelas vaquinhas, pelos animais de casa e tudo mais. E aí ele ficava imitando, né? Senhor, olhar pela Matilde, a minha vaquinha, não sei o quê. Isso pegou no seminário inteiro, né? Então, assim, o povo chegava, como é que tá a Matilde, não sei o quê. Eu falei, ia ficar todo sem graça, né? Mas foi a zoação do seminário, né? E tem muitas outras coisas também, né? Eu sempre fui do grupo de oração, e aí no grupo de oração eu fui rezar pelos padres, né, nesse dia. Tava rezando e eu rezei pelo seminário, né? Eu rezei pelo seminário. Só que depois, um tempo depois, saiu do seminário vários seminaristas, saiu o bispo, saiu o reitor, começou a sair um monte de gente do seminário. Aí começaram a dizer, olha, Paulo César foi lá rezar para sacudir o seminário, saiu todo mundo, saiu o bispo, saiu o reitor, né? E aí tem uma figurinha minha, inclusive, que quando eu foi aniversário de Dom José, eu tava impondo as mãos assim, né? Aí todo mundo não deixava impor, nem parabéns deixava eu fazer assim. Porque achavam que eu ia rezar, porque eu rezei, né, pedindo para Deus mover o seminário, né, tirar aquilo que era ruim e tal, não sei o que. E isso virou zoação, né, porque todo mundo caiu assim, não deixa ele rezar não, deixa ele rezar não, deixa ele pôr a mão. Daí quando eu impus a mão assim pro Dom José, na hora do parabéns, né, e aí foram lá, tiraram minha mão, não, você não pode impor não, senão o Dom José sai da diocese. E aí tem uma figurinha minha dessa, impondo as mãos assim, escrito assim, Senhor, sacode o seminário. Aí tem essa figurinha. Mas essas histórias assim, né, de convivência, isso é uma das coisas boas também, né? A gente tem várias e várias histórias dentro do seminário, né? Dentro e fora também, né? Porque a gente sai para as paróquias, é umas loucuras assim, que a gente vê. É engraçado. Tem umas coisas, principalmente senhorinha, né? É muito engraçado senhorinha de paróquia quando vai lidar com a gente, né? Eu adoro elas porque elas cuidam bem da gente, né? Eu agradeço, mas tem umas coisas bem engraçadas assim, de paróquia. Mas é uma convivência boa, e acho que tudo isso também ajuda a gente a levar a vida um pouco mais leve, né? Assim, as histórias do seminário,
de levar esporro de reitor, e tudo isso é muito engraçado. A gente acha muito engraçado, é claro, no momento não, mas depois a gente acha engraçado, a gente ria mesmo. Essas histórias assim, a gente vai limpar as coisas, um cai, o outro bota apelido, né? O outro, engraçado, às vezes uns ficam bolados com outro apelido, aí vai lá, aí pede desculpa, aí volta, depois tá rindo de novo. Então toda essa convivência, isso ajuda a também a levar a vida com mais leveza, né? Ó, tem uma história muito boa que alguns conhecem, poucos, mas a gente queria que você contasse, que aconteceu na sua primeira vinda aqui na região dos Lagos. Envolve um motorista, um carro cheio de padre. Eu contei isso pra vocês, gente? Eu queria que você contasse essa história aí, porque essa história é muito boa, essa história é maravilhosa, o povo tem que saber. Marcos não veio no podcast, não? Porque ele não contou essa história. Ele devia ter contado essa história, gente. Ele deixou pra você esse trunfo. Não era pra deixar pra mim, não. Então, eu vim aqui na paróquia. Gente, essa história é complicada de contar. Essa história é muito boa. Tá, eu vou contar em parte porque não dá pra contar toda, não. Mas vamos lá. Ai, Marcos, devia ter contado. Marcos e eu somos muitos amigos, assim, do seminário, né? Então, foi eu, Marcos e Gabriel, a gente vim pra cá porque eu nunca tinha vindo pra essa região, né? Nunca fui muito de vir pra cá. Então eu vim pra cá pela primeira vez, aí fui na casa do Gabriel, né, São Vicente. E depois a gente foi pra Cabo Frio, né, pra Unamar, pra casa do Marcos. E a gente aproveitou, né, pra conhecer a família do Gabriel, do Marcos. O pai do Gabriel tem restaurante, a gente foi lá, aproveitou, estava com eles, né. E a gente foi pra casa do Marcos. Na casa do Marcos, aí teve uma dificuldade. Primeiro dia que foi difícil porque o padrasto dele, né, o pai dele, o carro tava ruim. E eu era o único que dirigia. Tá. E a marcha horrível, não passava a marcha de jeito nenhum. E a gente inventou de ir pro cinema. A gente vai lá no shopping e o cinema de Unamar é pequenininho, né? Uma coisa pequenininha, tá? Vamos lá, chama o pessoal, a gente vai. O pessoal não foi, a gente foi nós três. Tá. E como eu não conhecia nada da região dos lagos assim, eu falei, eu vou com vocês, vocês indicam um caminho, eu vou dirigir. E aí, Marcos, vamos de carro? Eu, vamos. Só que o carro do meu pai, a marcha tá ruim, então dá dificuldade. Eu falei assim, pô, no máximo deve estar com dificuldade de entrar, né? A marcha, no máximo. Mas, quando eu cheguei lá, que ele foi explicar, eu falei, me explica aqui. Aí o Marcos foi explicar. O negócio não tinha freio de mão. O freio de mão tava ruim. Não tinha... A marcha não entrava de jeito nenhum, você tinha que voltar na segunda e ir pra primeira para poder você colocar a primeira. E para ir pra terceira você tinha que voltar pra segunda, passar pra primeira e depois voltar pra terceira, que aí entrava. Nossa, uma complicação danada. Aí eu falei assim, Marcos, é melhor a gente ir de Uber ou a pé. Ele, não, mas é longe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então tá, vamos. Aí é sempre chuva, né? Depois eu vou contar uma história que eu cheguei aqui também, que é... Enfim. E aí fomos no meio do caminho, começou a chover muito, muito, muito. A sair com o carro foi muito difícil, porque não tava pegando. Apertava a embreagem e morreu 5 vezes antes de eu sair da garagem. Era um sinal, né? Era um sinal. É Deus falando assim, não vai. Mas eu fui um pouquinho Jonas naquele dia. Dei moço, fui pro outro lado. Tá vendo? E aí tá, foi. Fomos capengando, né? E chovendo, uma chuva, uma lama. Ali o Unamar não era asfaltado ainda. Uma lama danada, e uma lama, e o carro todo petecado, e uma chuva, e chovendo, e a gente com medo. E o carro cheirando a coisa fedorenta, como se estivesse assim, esquentando muito. E eu tinha acabado de tirar a carteira, e eu falei, meu Deus, Senhor, eu vou quebrar esse carro desse homem aqui, vou ficar a pé. E eu vou ter que pagar e eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou contar pros meus pais que eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui? E eu vou ter que... Aí eu falei, Marcos, a gente vai ter que ir pelo menos até lá. A gente encosta esse carro e depois, sei lá, pede pro seu pai vir buscar. Fomos, chegamos na porta do shopping. O carro fez... Acabou. Não pegou mais. E a gente tava na rua. Aqui era vaga. Eu tava com o carro aqui na rua. Não quis pegar de jeito nenhum pra botar dentro da vaga. Não quis. E parou no meio da estrada. Assim,
da faixa, né? Então eu... E os carros vindo e buzinando, e eu desesperado. E aí colocamos, falei, vamos sair, galera, vamos sair, a gente empurrou, colocou ali. Só que a vaga era um pouco inclinada. E nós não tínhamos o quê? Freio de mão. Eu achei qualquer pedra lá que tinha. Enfiei de pedra no pneu assim, coloquei. E eu fui. E a polícia do lado. O carro tava de polícia, tava assim, os dois lá. Eu falei assim, qualquer coisa, eu vou ali pedir um socorro, né? No máximo. Na realidade, eu tava com medo dele falar assim, você não é o dono desse carro, você roubou esse carro e agora tá dando problema. Eu pensei ainda, falei, ai meu Deus, que... Aí, tá, fomos. Eu fui com o coração super acelerado. O carro parou. Não quis pegar mais, botamos lá. Eu fiquei o filme inteiro pensando naquele. Não assisti o filme direito. Tá. Saímos do filme, o carro quis pegar? De jeito nenhum. A chuva comendo e a gente ali. Aí pedimos para o carro do o pai buscar o carro. E a gente tentou ligar e nada do carro. Aí o pai do Marcos, quando chegou, pensando na facilidade de dirigir um carro. Facilidade que pegou o carro. Não, Vocês que não estavam sabendo, tá vendo? Como foi assim, dele? É jeitinho. É o jeitinho que só ele sabia, o jeitinho carioca. É... Mas tá, fomos. E assim, a família do Marcos, muito acolhedora, assim, não tem o que falar deles. Nossa, muito bom eles. E aí conheci, né? Só que assim, a gente brincou à noite, assim, com jogos. E a família do Marcos super animada, né? Muito acolhedores eles. Perdi todos os jogos. Então assim, a maré não tava muito boa pro meu lado, não. E aí no outro dia, a gente cismou de conhecer Cabo Frio, porque eu não conhecia. Eles dois são daqui, mas eu não conhecia nada daqui. Então fomos conhecer Cabo Frio. Aí saímos umas 9 horas da manhã, eu acho. Eu não conhecia nada, exatamente nada em Cabo Frio. Saímos, e aí Marcos falou assim, olha, o ônibus vai demorar. Vamos pegar uma lotada aqui. Fomos pegar lotada. Eu tô acostumado a pegar lotada, Itaguaraí, eu pegava lotada direto, né? Tá. Tô em casa, Tô em casa, de boa, ali, lotada. Tá, legal. Chegou um carro, tá. Estávamos sozinhos no ponto, porque o ônibus tinha acabado de passar, então ia demorar. Vamos pegar. Aí o Marcos chegou, logo chegou esse carro. Ele, vamos, Cabo Frio. E aí, Marcos, vamos. Entramos. Eu não reparei muito o carro quando eu entrei. Quando eu sentei, que todo mundo sentou, que fechou a porta, começou a andar, que eu fui reparar. O motorista estava sem camisa, com uma latinha de cerveja na mão. Ele tava indo pra praia também. Então, ele estava indo pra praia, curtindo, ele queria um dinheiro, óbvio, entendeu? pô. Ele queria um dinheirinho pra comprar cerveja da praia. Justo. E a gente foi de bucha. E aí, de bucha, literalmente de bucha. Literalmente. E eu falei assim, Senhor, nunca mais eu pego uma lotada. Ele traumatizado. Traumatizado. E quando eu olhei, eu falei assim, tá, já que a gente tá nessa situação, vamos lá, vamos ficar quietinho. Todo mundo quietinho. Pensa no silêncio no carro. A gente viu ele com uma lata de cerveja na mão. Falei, se a polícia para a gente aqui, tá difícil. Ele com a latinha de cerveja na mão, camisa, e a namorada dele com o shortinho mais curto, camisa mais curta possível, com a latinha de cerveja na mão também. Eu falei, os dois estão bêbados e a gente nesse carro. Um perigo danado. Eu acho que eles estavam tanto cheios de cerveja que se acham um fósforo explodia. E aí fomos, todo mundo quietinho. Marcos desse lado, eu no meio e Gabriel aqui. Estávamos os três lá quietinhos, mas pensa numa pessoa quieta que não falava nada. Do nada ele vira pra gente e fala assim: vocês estão muito quietos. Vocês estão muito quietos e vocês são da onde? Todo mundo quieto. Aí eu falei, tem que responder. Eu falei, não, a gente é de Niterói. Vocês não... Aí ele falou assim, vocês não são daqui, vocês estão muito quietos, vocês aparentam serem de outro lugar. E eu falei assim, a gente é de outro lugar. Aí ele, não, mas fala aí, vocês são da onde? Não sei o que, não sei o que. Falei, a gente é de Niterói e tal. Ah, se conheceram aonde? Fazendo uma série de perguntas, né? Falei, gente, eu de frente com o Gabi agora. E aí, tá, foi fazendo pergunta e pergunta. E aí, teve uma hora que ele perguntou assim, mas vocês se conheceram como? Eu falei, na faculdade. Eu não queria falar que a gente era... Porque a gente tava de bermuda indo pra praia. Eu não vou pra praia de quê? De calça social, né? Né? Eu não vou pegar um sol, um bronze de calça social. Então, assim, a gente foi tranquilo, né? Levamos uma coisa e tal. E como os pais do Marcos trabalhavam, não podiam ir, a gente foi sozinho, né? Vamos, tá. A gente queria aproveitar a praia e voltar para casa. Beleza.
E aí ele foi fazendo umas perguntas, né? Foi fazendo umas perguntas, e vocês se conheceram aonde? Eu falei que era em Niterói, em quê? Na faculdade e tal. E aí, mas vocês são irmãos, como é que é e tal, não sei o que. Eu não queria falar que eu era seminarista, porque eu sabia que havia uma série de perguntas. E também, ele já tinha falado que era protestante, né? Então eu não queria entrar nesses debates que são chatos, né? E também já estávamos constrangidos por conta da situação da bebida e tudo mais. E aí, do nada, ele perguntou que faculdade. Eu falei, filosofia. Quando eu falei filosofia, ele falou assim, então fala um poema aí pra mim. Do nada. Eu falei, mas o que tem a ver filosofia com poema? Não tem nada a ver, não vou te falar um poema assim do nada. Eu falei, não vou te falar poema nenhum não. Aí eu já tava um pouco mais irritado. Aí tá. E ele continuou perguntando. Só que eu não queria nem falar que eu era seminarista, nem falar que a gente morava junto. Porque se eu falo que a gente mora junto, qual a impressão que vai dar? Não seria muito boa. A gente mora junto na mesma casa, não é muito boa. E senão eu ia ter que explicar toda a situação, né? Aí fomos lá e continuou perguntando, não sei o que. Aí os três fazem filosofia e tal, não sei o que. Você é professor? Eu falei, não, eu faço filosofia. Eu não ia mentir, né? Mas também não ia contar que eu era seminarista. Porque eu acho que não tinha essa necessidade. Não tem essa necessidade de eu chegar onde que eu chegar e falar, eu sou seminarista. Não tem essa necessidade. Tá, foi. Aí por fim, ele foi fazendo algumas perguntas mais capciosas. E Marcos foi e falou assim, não é que a gente é seminarista. Quando o Marcos soltou isso, nossa. Ai, eu olhei pra cara de Marcos. Paulo querendo jogar ele pra fora do carro. Eu falei, não acredito. Não, eu queria sair pra fora. Se ele me jogasse, tava bom. O lucro, Tava no lucro. Tava no lucro, se ele me jogasse pra fora. E quando eu olhei pra cara de Marcos, eu falei, não acredito. Quando a gente falou isso, ele botou a cabeça pra fora do carro. Ele largou a cerveja, colocou a cabeça pra fora do carro e deu mal gritando. Os padres estão no meu carro. Não acredito que os padres estão no meu carro. Olha, e ele fez um escândalo. E ela de boa. Ela já tava ruim, de Quem boa. são esses? Nem tava escutando o que eles estavam falando. Que isso? Do nada. Os padres, eu não acredito, sou indigno, os padres. Gente, foi uma loucura. E a nossa cara, Gabriel, né? Ficou roxo, eu fiquei vermelho igual um camarão, Marcos pálido. E eu falei, meu Deus, e agora? Os padres, tá aí, não parou não. Ficou uns 10 minutos gritando os padres. E a gente envergonhado, que a minha cabeça só queria enfiar qualquer buraco pra esquecer aquele momento. E ele começou a perguntar tudo. Aí perguntou de céu, de inferno, de não sei o que. Fez umas perguntas meio capciosas de castidade. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou responder isso? E ele falando, e aí a gente teve que explicar tudo, né? Um seminarista, a gente mora no seminário, aí a gente foi explicar como é que funciona o seminário e tudo mais. E aí explicamos tudo. Depois disso, e a namorada dele fazendo pergunta também. Cheio de perguntas, que eles eram eu sou protestante, mas ele falando, né? Mas minha avó era uma protestante muito, muito rígida, então por isso eu me afastei da igreja e tal, mas vocês são católicos. E aí começou todo um papo teológico ali. Pergunta. E aí tinha momentos que ele fazia assim muitas perguntas, umas perguntas meio difíceis de responder, porque era em relação à castidade. Só que ele não fazia uma pergunta, vocês vivem em castidade, vocês vão ser padres não casam? Não era essa pergunta. Era bem específica. E assim, eu comecei a me irritar. E aí eu falei assim, olha, se você faz isso, a gente não faz isso porque a gente não tá no cio, então a gente respeita, por favor. Então assim, foi uma situação meio bem complicada, né? E eu falei, gente, não acredito que eu tô passando por isso. E Cabo Frio. Cabo Frio chegava nunca. Olha, eu acho que nunca foi tão longe. Isso é 40 minutos, a gente durou umas 2 horas. Porque parecia eterno aquilo, não chegava nunca. E não para por aí. Ele ficou tão feliz, e às vezes, em relação à castidade, ele perguntava, e às vezes ele falava assim, olha, não olha pra perna da minha namorada não, hein? E a gente super envergonhado. Claro. Porque a gente é uma situação... Sim. Tá. E aí... E depois assim, foi uma experiência na hora estranha, né, e difícil, mas depois a gente percebeu que foi algo de Deus, assim, nesse sentido. E vou explicar depois por quê.
Porque ele não se contentou em fazer todas as perguntas. Ele levou a gente na oficina do pai dele para mostrar que a gente estava no carro dele. E aí ele levou. Ele entrou umas 3 vezes. Pai, vem aqui os padres, estão no meu carro. Os padres. Beleza. O pai dele chegou, olhou pra gente e falou assim: vocês se arrependeram, né, de entrar nesse carro? Eu falei: moço, eu não tive nem condições de falar, eu só fiz assim, ó. Moço, eu só queria dar um tibumzinho Eu só queria ir pra praia, só levar. até rezar. Só isso, tá ótimo. Aí a gente falou assim, não sei o que, a gente ficou meio sem graça, né? E aí tá, ele saiu dali. Aí ele queria comprar cerveja pra gente. Que ele falou, não, moço, não, essas coisas não, moço, assim, não, a gente super sem graça. E aí do caminho da oficina do pai dele pra praia, como eu não conhecia nada, a gente foi respondendo as perguntas e, assim, no final eu percebi que, assim, ele era um pouco inocente, né, assim, no sentido religioso, mas ele tinha vivido uma vida muito difícil, assim, foi estudar fora, mas não deu certo, voltou, estava dependente dos pais e tal, uma vida, assim, sexualmente muito desregrada. E a toda aquela conversa, a gente percebeu que no final, assim, ele ficou bem impactado, né? Então a gente, querendo ou não, foi de certa forma vergonhoso, mas foi também uma possibilidade de evangelização, né? Depois, aí ele agradeceu, falou muito obrigado pela experiência de vocês, que Deus abençoe vocês na caminhada de vocês. E aí no final foi algo interessante, né? Foi assim, muito de Deus. Mas aí, antes de chegar em Cabo Frio, ele perguntou assim: gente, tá bom deixar vocês aqui? Faltava 20 minutos pra chegar na praia. Eu não tive outra, eu falei, claro, aqui mesmo, é aqui mesmo, tá pertinho, tá ótimo aqui. Porque eu já tava querendo sair. Aí a namorada dele falou assim: gente, ele tá tão desesperado de sair que falta 20 minutos, ele nem conhece nada aqui. E ele tá querendo descer. Eu falei, é isso mesmo, eu tô querendo descer porque eu tô com uma vergonha danada. Mas daí pra lá, a gente percebeu que, assim, eles começaram a levar um pouco mais a sério, começaram a fazer umas perguntas mais interessantes, e a gente percebeu que para eles foi um processo de evangelização, né? E para a gente também um processo de entender a realidade do outro, né? Então esse processo essa situação toda que aconteceu, né? Deus tirou algo de bom dali, né? E a gente também. Porque, assim, por mais que foi uma situação, assim, um pouco engraçada, né? Tudo isso, mas foi algo que serviu pra gente entender a realidade deles, né? E pra própria evangelização. Né? Até preparar vocês também, né? Porque eles não iam ser os únicos a fazer perguntas assim, né? Exatamente. E aí foi muito bom. Dito isso, Paulo nunca mais pisou em Cabo Frio. O menino traumatizado. Nunca mais peguei uma lotada. Traumatizado, né? Nunca mais. Nunca mais dirigiu o carro dos outros. Nunca mais dirigi o carro dos outros, nunca mais peguei uma lotada, não. Mas isso serviu de aprendizado também, né? De evangelização, de aprendizado, tanto para eles quanto pra gente. Então, assim, a gente não joga, a gente sempre lembra desse dia porque foi um dia também de autoconhecimento e amadurecimento, né? E aí, como quando eu cheguei aqui também em Araruama, é sempre um negócio com chuva, tem um negócio com chuva que é assim, impressionante. Eu fiz a loucura fui rezar na praia, e até aí tudo bem, mas fiz a loucura de ir até o centro a pé. E fui seguindo, falei, vou dar uma caminhadinha. Quando tô vendo, cheguei no centro. Cheguei na frente daquele restaurante chinês ali, chinês, japonês, não sei. Caminhadinha não, uns 20 minutinhos, 30 minutinhos dá. 30 minutinhos? Não, é mais de 40 minutos, uma hora. Porque eu tava andando devagar, tava tranquilo. Entendi. Foi assim, tô de liberação, tô de folga, vou devagarzinho. Né, ver a paisagem, a natureza. Vi o pôr do sol, uma coisa assim, bem vegana. E aí chegou lá, do nada, no meio do caminho começou a chover. Igual naquele dia do carro. Chovia muito, muito. Mas não era uma chuvinha, não era, garoto. Era uma coisa absurda. E juntou. Não sei se vocês já viram, mas quando chove assim na roça, junta todas as galinhas embaixo de uma árvore. Ou então boi, né? Juntou um galerão, 30 pessoas debaixo de uma árvore. Só que tava roncando trovoada. Era risco, um raio, alguma coisa. Então a gente ficou ali igual as galinhas na árvore, assim. Todo mundo ia conhecer Jesus. Junto. Todo mundo junto, misturado, esperando a chuva passar. Mas só que era uma chuva que a árvore não segurava. Então molhava todo mundo. Eu voltei encharcado. Eu saí 4 horas, eu voltei 10 horas da noite pra casa. Quando eu cheguei em casa, o padre não tava. Então, assim,
fui, segui a vida, tomei um banho e deitei pra dormir. Depois que eu fui contar a história pra ele, ele riu pra caramba, né? Mas assim, falei, gente, eu tenho um negócio com chuva que toda vez que eu saio pra fazer alguma coisa, Chuva chove. de bênção. E choveu muito. Chuva de bênção. É chuva de graça. Chuva de graça, é. É, mas faz parte. Então, essa região aqui, ela sempre faz eu passar uma vergonhazinha, mas é de praxe, faz parte. Com certeza. Com certeza. E já puxando, né, esse ganchinho, o que você diria para alguém que está com dúvida da sua vocação? Então, vamos lá. Dúvida da vocação, né? Deixa eu até beber uma água aqui. Dúvidas vocacionais, eu acho que a gente vai ter para sempre, né? Nesse sentido de, enquanto faz o seu discernimento, e sempre há espaço para uma crise, né? Crise vocacional, crise existencial, seja aquela qual for. Eu li um livro há um tempo atrás que era de fato sobre isso. E o livro traz uma perspectiva muito boa, eu não vou lembrar o nome, mas ele trazia a crise como um processo de avançar, de amadurecimento. E eu acho que muitas das vezes, quando a pessoa está de uma dificuldade vocacional, é uma crise, né? E essa crise, ela não deve ser um motivo para desistência, mas deve ser um motivo para crescer, porque é a crise que nos faz questionar, né? Faz o nosso coração chegar de fato o que é verdadeiro. Quando eu penso, olha, eu vou ser padre, eu penso em ser padre, estou no seminário, por exemplo, né? Mas tenho dúvidas vocacionais. Isso é bom, ter dúvidas vocacionais, porque isso vai fazer com que eu discirna bem, com que eu busque entender o que é o sacerdócio, e aí, diante disso, o que eu escolho? Qual é a minha vocação? E aí eu vou tirando essas dúvidas, né? Até mesmo o processo da missão tira as dúvidas que a gente tem da vida paroquial, porque querendo ou não, no seminário a gente não consegue mergulhar na vida paroquial, e o processo da missão ajuda a gente a tirar essas dúvidas, né? Então, assim, toda crise, ela tem o seu ponto bom de amadurecimento. Ela nos leva a algo adiante, né? Normalmente, pela rotina, a gente fica muito cansado. Só que isso parece clichê, mas é verdade. Quando a gente está cansado, a gente precisa o quê? Descansar. Não desistir da vida. A gente precisa seguir em frente. Se está cansado, precisa descansar, né? Então, assim, a gente precisa ser e estar na vocação. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É vivenciar tudo aquilo que a vocação traz. Seja seus desafios, seus limites e as suas graças, né? A sua parte boa. Em tudo isso, toda vocação, seja o matrimônio, sabe que o matrimônio também tem suas dificuldades, toda vocação tem. E a gente precisa ter isso em mente. Então, quando a gente, por exemplo, se depara com as limitações de um padre, a gente pensa. A gente pensa, dá aquela crise. Será que eu quero isso mesmo? Né? Será que eu quero depois porque no começo a gente não entende, né? Será que eu quero depois da missa de domingo estar sozinho em casa? Né? Eu não sei se eu vou ter tanta dificuldade disso, porque depois de o dia inteiro com as pessoas eu quero descansar, né? A minha personalidade é um pouco, como que fala? Sou um pouco introspectivo, então assim, eu carrego as minhas energias estando sozinho, então esse tempo sozinho também é bom para mim, né? Preciso desse tempo para estar com Deus, um tempo sozinho para recarregar a bateria social. Então, assim, até você aprender a lidar com isso, é uma crise que isso gera, né? Só que isso são processos necessários para uma boa vivência. Porque se você entra no sacerdócio com uma visão romantizada de que o padre é o bonzinho, tal, é o super-herói, não é. Né? Então, isso faz com que você desista quando vier a primeira dificuldade. Então, a crise, ela também te fortalece para você entender a essência da vocação e não desistir por qualquer coisa, né? Então, assim, eu diria para quem está com dúvida vocacional, eu acho que é um processo. Vou falar o processo, depois eu resumo bem isso. Por exemplo, o processo, se está em dúvida vocacional, a primeira coisa a fazer é oração. Porque, assim, se você quer seguir alguém, você precisa conversar com esse alguém. Se você quer seguir o caminho de intimidade com Deus pelo sacerdócio, você precisa falar com ele. Então, o primeiro passo, oração. Segundo passo para o discernimento é a sinceridade, né, com o seu diretor espiritual, e aí, por consequência, a direção.
né? Porque o padre também vai te direcionar, né? Como fazer, como proceder. E a própria vida sacramental, né? E isso também, seja para o matrimônio, seja para o sacerdócio, qualquer outra realidade de vocação, porque isso se dá para toda crise, né? É importante isso. É importante também, em terceiro lugar, ser sincero com você mesmo, né? E com Deus. Que eu vivo hoje. Porque assim, a gente tem a mania de gostar de fazer orações muito bonitinhas, né? Mas a gente esquece que Deus não quer oração bonita. Ele quer intimidade, né? E intimidade requer sinceridade. Qual é a sinceridade? Eu chegar e falar, não se assustem, mas muitas vezes eu discuto com Deus. Falar, olha só, isso aqui tá difícil, o Senhor me deu essa missão e agora você vai ter que resolver, porque eu não tô conseguindo resolver, né? Então são coisas que, assim, a intimidade que a gente tem que ter com Deus, claro, não é desrespeito, lógico que não. Mas, assim, é a intimidade de chegar, Senhor, olha, hoje, no propedêutico, então, Senhor, me estressei com fulano, me chateou, falou essa palavra e tal, e eu fiquei assim, me ajuda a resolver. Então, essa intimidade que eu preciso ter com Deus é o que vai me ajudar também, não só a colocar tudo que eu vivo para Ele, mas também receber dele resposta, né? E só quando a gente se abre a esse processo, a gente consegue discernir e sanar essas dúvidas, né? Porque dúvida sempre tereis convosco, né? Agora, quem recorrer, a gente sabe, né? É recorrer àquele que nos chamou. Porque assim, acho que Deus não brinca com a nossa vocação. Não brinca com a nossa realidade de vida. Então, se Ele me chamou a isso, eu vou seguir vou fazer esse segmento na sinceridade também com Ele, para que Ele me ajude a permanecer firme nesse propósito, né? Então, eu diria a quem está com dúvida vocacional, intimidade, sinceridade com Deus. Acho que isso é o mais importante. Muito bem. E a gente vai agora para o nosso último momento, que é o nosso bate-bola. A gente vai fazer algumas perguntas, você vai responder com uma palavra, uma frase, o que vier à sua mente. Tá bom? Então, Duda pode começar. Santo de devoção. Santa Teresa d'Ávila. Um esporte preferido. Vôlei. Time de futebol. Flamengo, com certeza. Uma vez. Música. Pode ser um estilo, uma música específica. Mais de uma música. A música ou o estilo de música? Tanto faz. Tanto O faz. que vier à sua cabeça. Tá. A minha música preferida, vamos falar de dois parâmetros, né? Religiosa é Padre Zezinho, uma música foi Deus que me escolheu, uma música toca muito ao meu coração. E também O Poço, do Juninho Casimiro, são duas músicas que tocam muito o meu coração, né? Fora do estilo religioso, adoro um pagode e principalmente um sertanejo. Isso é essencial. Eu sou filho. O que você mais gosta de fazer na folga? Na folga, aqui, depende. Se for aqui, eu gosto de ir pra praia. A praia, olhar pro mar e pronto. Sem chuva. Sem chuva. Sem chuva. A comida preferida. Isso é difícil. Comida Atenção, senhorinhas da igreja, fiquem atentas. Isso aqui vai dar pra... É pizza, né? Eu falo que é pizza, que aí chega um bocado, tô brincando. Não, mas eu acho que minha comida preferida... Eu sou muito simples nessa questão de comida, né? Então eu gosto de comida muito, muito simples, assim. Eu diria que a comida que eu mais gosto, assim, de comer no dia a dia é estrogonofe, assim, essas coisas com frango. Muito bom. Eu gosto. O que você gosta de fazer pra relaxar? Pra relaxar? Falar. Então, eu gosto de escutar música, é uma das coisas que me faz relaxar também. Então, fonezinho, ir pra praia, escutar música, né? Você encontra Paulo na praia, acha que ele tá ouvindo a música serena, tá o sertanejo lambendo. O que o seminarista Paulo de hoje diria para aquele Paulo adolescente de 14 e 15 anos? Essa é uma pergunta complexa, né? É forte isso, porque uma mudança muito grande, né? Acho que todo o processo de discernimento vocacional também ajuda a gente a crescer e amadurecer muito. Acho que a vida, né? A minha vida também, antes do seminário, também me fez amadurecer muito, né? Mas acho que eu diria pra ele, seja você, né? Porque quando a gente
busca alguma coisa na vida, um sonho, seja qualquer propósito que a gente tenha, a gente precisa ser sinceros conosco mesmo, né? Porque assim, você sendo você, seja qualquer circunstância que acontecer, qualquer coisa, você não vai se arrepender porque você foi você. Você deu o seu melhor, o seu máximo. Então, acho que eu diria isso, né? Seja você. Como você pensa em estar daqui a 10 anos? Celebrando missa, com certeza. Oh, amém, amém. Rezem. Rezem, né? Para que eu seja fiel. E quem sabe celebrando isso aqui, né? Oh. Ótimo. Deus te ouça. E para fechar, a gente pede que você deixe uma mensagem para quem está assistindo esse podcast, para quem vai assistir quando sair ou daqui a 10 anos, né? Você realizando o que você pensa daqui a 10 Sim. anos, daqui a 20, 30, 40 anos, que vai ficar registrado nesse podcast. A gente pede que você deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Eu deixo como mensagem, né? Eu acho que um pouquinho do que eu gostaria para mim, né? Eu acho que todo o processo de discernimento vocacional, principalmente nesse mês vocacional, a gente pensa muito nisso, né? O nosso propósito, nosso sentido de vida, seja ele específico como sacerdócio ou matrimônio. Em primeiro lugar, antes de tudo isso, né, é a confiança em Deus, é a intimidade com Deus. E assim, para isso a gente precisa ser sincero, nós mesmos. Então, né, sejam vocês no discernimento vocacional, seja qualquer dúvida, seja qualquer crise vocacional, confie em Deus, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque o mundo inteiro pode acabar, né? Tudo pode desmoronar, a gente pode ficar sem nada, mas Deus é a nossa fortaleza, né? Ele não nos abandona, né? Um dos salmos diz assim, né? Pode por acaso uma mãe esquecer seu filho? E ainda que exista tal mãe, eu não esquecerei de vocês por meu amor, né? Então eu acho que é isso, a intimidade com Deus é o principal. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente está lá, né? Contei aqui minha própria vida, quando a gente está no momento mais triste, mais solitário, que aquelas dores que ninguém vê, que só a gente sabe, Deus, né? Ele está ali, né? Está ali sofrendo conosco. Então, o que eu deixo para cada um aqui sejam vocês e busquem sempre a intimidade com Deus. Muito bem. Ótima mensagem. Então a gente vai chegando no final. Agradecemos muito, Paulo. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo serviço, principalmente. Você falou tanto sobre o serviço que você presta à nossa paróquia, tanto que você nos ajuda, principalmente a nossa juventude, né? Sempre muito solícito. Muito obrigado desde já. Ainda tem muito trabalho pela frente, né? Eu que agradeço. O ano ainda não acabou. Você ainda vai sofrer um pouquinho com a gente. Aturar a gente mais um pouco, mas no final do ano a gente vai estar chorando como acontece todo ano, porque você está indo embora. Que bom que ele mora perto, pelo menos, né? Dá pra vir nos visitar várias vezes, assim como o Marcos faz. Mas a gente sempre está rezando pela sua vocação, que dê tudo certo. Oportunidade para estar aqui sentado não vai faltar, né? A casa é sua também. Em breve, Padre Paulo, né? Se Deus quiser. Mas a nossa casa, a Casa da Mãe Aparecida, está aqui para te ajudar sempre. A família da Mãe Aparecida está aqui sempre que você precisar. Está de braços abertos. O que você precisar, seja na vida pessoal ou na vida vocacional, nós estamos aqui. Pode contar com a gente, seja hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Você é parte da nossa família. Então, seja muito bem acolhido sempre. Dudinha, quer falar alguma coisa? Antes da gente falar dos nossos patrocinadores. Faça as suas palavras a minha. Então, Original, quer falar alguma coisa para fechar? Então, eu agradeço, né, o convite para estar aqui também com vocês. Acho que é uma alegria. Como eu costumo dizer, uma alegria de engraçado. Tô brincando. Não, falando sério agora, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Acho que toda a paróquia que a gente chega, assim, a gente espera pelo menos uma acolhida, né, assim, dos paroquianos. Eu acho que aqui
foi mais do que eu esperava, né? Assim, de fato é como se fosse uma família mesmo, e isso pelo menos eu sinto muito isso, né? A gente bem próximo, a gente brinca, ri com o outro, né? Zoa, e acho que isso também mostra um pouquinho da nossa intimidade, né? Então, assim, eu agradeço pelo convite, agradeço, fico muito feliz de estar aqui com vocês Pode esse contar ano com a gente também. sempre, de verdade. E eu até esqueci o que eu ia falar. Mas ano que vem, quando não estiver aqui, liguem, tá? Por favor, liguem pro Marcos, liguem pros que passaram aqui. A gente sente perturba, falta. não tem problema não. A gente reza por vocês, a gente sente falta do convívio. Mas muito obrigado, agradeço também ao Leandro, agradeço a vocês, sou da paróquia pela acolhida, também peço perdão pelas falhas, né? Obrigado pela paciência também de me aturar. Mas tem sido muito bom. Sou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Mas que isso a gente agradece. Para terminar, a gente agradece também ao nosso patrocinador, Digiconte Serviços Contábeis. Para você que está precisando de algum serviço na área de contabilidade, liga lá que o serviço é de confiança, né? Estão sempre presentes aqui com a gente, então a gente agradece a confiança, o trabalho de vocês também, para manter esse podcast aqui vivo e trazendo pessoas tão especiais como foi hoje com o Paulo. Então, muito obrigado. Para você que não segue ainda as nossas redes sociais, só pesquisar lá Paz com Bananeiras ou pela nossa paróquia. E você quer ser nosso patrocinador, também entre em contato lá ou se encontrar qualquer um de nós na rua, seja em qualquer lugar, até na praia, se encontrar o Paulo na praia, pode entrar em contato. Está chovendo. Estará chovendo, sinto muito, mas pode entrar em contato com a gente para você fazer parte também desse projeto, só fazer a gente evoluir cada dia mais e levar a palavra de Deus e tantas histórias inspiradoras para todos os cantos do mundo. Então, muito obrigado a cada um que está assistindo. Nos acompanhe sempre. Um beijo e fiquem com Deus.